No silêncio da noite, quando as luzes da cidade se apagam e as sombras se alongam, os ecos do passado ressoam com mais força. Hoje, vamos adentrar em um mundo onde o tempo não cura todas as feridas e onde as paredes de uma casa guardam segredos sombrios. Preparem seus corações, pois a história que vamos ouvir é real e o medo que ela provoca pode ecoar para sempre. Meu nome é Benjamin e durante anos fui um cético, mas uma experiência que vivi em um pequeno vilarejo na região serrana de Minas Gerais mudou minha perspectiva para sempre. E o que eu vou contar agora, vocês dificilmente encontrarão em livros ou filmes. Esta é a história do Eco da Casa da Colina. Naquela época, eu estava fazendo uma pesquisa para um livro sobre arquitetura colonial e um amigo me indicou um vilarejo remoto, onde o tempo parecia ter parado. Lá, no alto de uma colina, havia uma casa antiga, construída no século XIX, que parecia emanar um ar de mistério e abandono. Me hospedei em uma pousada próxima e todos os dias subia a trilha que levava até a casa, me sentindo cada vez mais atraído por seu encanto sombrio. Nos primeiros dias, eu só sentia a melancolia do abandono. Os cômodos estavam vazios, os móveis cobertos de poeira, as paredes manchadas pelo tempo. Mas havia algo que eu não conseguia explicar. Era como se a casa estivesse me observando, como se estivesse viva, esperando por algo. Uma noite, enquanto eu trabalhava na varanda, ouvi um sussurro. Não era a voz de alguém, mas sim como se a própria casa estivesse falando. No começo, achei que fosse o vento, mas a cada noite os sussurros se tornavam mais nítidos, mais familiares. Comecei a notar pequenas mudanças na casa. Um livro que aparecia na mesa, um copo que mudava de lugar, uma porta que abria sozinha. O que começou como uma curiosidade se transformou em medo. Decidi procurar por registros da casa, mas o vilarejo parecia ter perdido suas memórias, como se ninguém quisesse falar do passado daquele lugar. Em um dos arquivos antigos da cidade, encontrei uma menção a uma família que vivia ali, os Menezes, uma família de fazendeiros que desapareceram misteriosamente no início do século XX, sem deixar rastros. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Uma noite, enquanto dormia na pousada, ouvi um som de passos na rua, mas quando fui verificar, não havia ninguém. Na noite seguinte, o som era mais perto, mais forte. Parecia que alguém estava correndo em direção à minha porta, mas quando abria, não havia ninguém. O eco dos passos me seguia, mesmo quando eu estava dentro da casa, como se estivesse ecoando em todos os cômodos. As janelas começaram a se fechar sozinhas, as sombras se moviam de maneira antinatural e o sussurro se transformou em vozes. Eu ouvia as vozes da família Menezes, como se eles estivessem aprisionados na casa, repetindo seus últimos momentos de vida. Mas entre as vozes havia uma em especial que me chamava pelo nome, uma voz fria e calculista que parecia vir de dentro de mim. Uma noite, a casa começou a tremer. Os objetos se moviam sozinhos, as paredes rangiam e as vozes se tornaram um grito ensurdecedor. Era como se um portal tivesse se aberto e a casa estivesse tentando me engolir. Eu corri para fora, tropeçando e caindo na trilha, enquanto ouvia a voz que me chamava pelo nome com um tom de raiva e desespero. A última coisa que eu vi antes de desmaiar foi a figura de uma mulher na janela, um rosto pálido e olhos sem vida, que parecia sorrir para mim. Na pousada, com um curativo na cabeça e sem lembranças de como havia chegado lá. Não voltei a casa. Deixei minhas pesquisas, minhas coisas, tudo para trás. O eco da casa da colina ainda me assombra, um lembrete de que existem lugares
que é melhor não explorar e que às vezes a curiosidade pode nos levar a um caminho sem volta. E você, já ouviu o eco do passado? Se você gostou dessa história e quer explorar mais os mistérios que se escondem nas sombras, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E compartilhe nos comentários qual eco do passado te assombra. Sua história pode ser a próxima.